Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer muito grande, uma enorme satisfação poder estar chegando até aí na casa de vocês, dando continuidade aos nossos estudos. Lembrando que hoje nossa aula será mais uma vez de história. Estou aqui com o livro nas mãos, certo? Peguem aí os livros de vocês, procurem um lugar sossegado, tranquilo, aquele local que você possa se concentrar em nossa aula. Hoje nós vamos utilizar o nosso livro de verdade, certo? Abram aí o livro de vocês na página 180. Lembram que a nossa última aula foi falando sobre a história da alimentação humana, como tudo aconteceu, como era a nossa alimentação no início? Pois é. Hoje nós vamos dar continuidade falando dos nossos alimentos. Você já parou para se perguntar como foi que alguns alimentos chegaram até nós? Você aí costuma consumir açafrão, pimenta, cravo, canela, açúcar, que todo mundo, pelo menos quase todo mundo consome. Você já parou para se perguntar qual foi a viagem desses alimentos? Tudo isso tem uma história e eu vou contar para você agora. Esses alimentos chegaram até nós através dos europeus. Isso mesmo, eles chegaram aqui na América através dos europeus. E essa história está relatada aqui em nosso livro. Vocês têm aqui a fotografia, eu vou colocar para vocês, observem das especiarias que vieram, as primeiras especiarias que vieram das mãos dos europeus chegando aqui na América, certo? Na representação produzida anteriormente, observamos a origem dos nossos alimentos até os dias atuais. Mudando de tópico, a partir do século XV, em especial no século XVI, teve início o fenômeno conhecido por expansão marítima ou grandes navegações. Pois é, esses alimentos chegaram até a América através de um movimento que ficou conhecido como grandes navegações. E o que é isso, professora? Observe aí as grandes navegações. Houve um período lá na Europa em que os europeus eles estavam com sede de expandir o seu território, de expandir os seus rendimentos lucrativos. E aí o que foi que eles fizeram? Eles se lançaram em uma nova aventura mar adentro. Foi aí que surgiu o nome de grandes navegações, porque os europeus, eles se jogaram mar adentro para descobrir novas terras, para descobrir a fonte dessas especiarias, porque essas especiarias que eu acabei de falar para vocês, noz moscada, canela, cravo, açúcar, pimenta, açafrão, elas eram bem industrializadas na Europa durante o século XV. E os portugueses, eles decidiram que eles queriam encontrar a fonte dessas especiarias para poder obter um maior rendimento também lucrativo. Vejam só, aí no livro de vocês está falando o quê? O comércio dessas especiarias na Europa, por toda a Europa, se dava por dois povos, os árabes e os italianos. Porém, esses povos eles possuíam o monopólio, ou seja, eles controlavam exclusivamente esse comércio. Eles não estavam dando espaço para os portugueses. Os árabes controlavam esse comércio por terra. Toda a extensão territorial da Europa era controlada pelos árabes. Eram eles quem comercializavam essas especiarias, esses temperos que eram muito caros naquela época, que eram muito valorizados. Afinal de contas, servia para dar gosto aos alimentos. E por mar, via mar, esse comércio ele era controlado pelos italianos. E os portugueses? Onde era que eles ficavam nessa? Eles pensaram o seguinte, vamos acompanhar o raciocínio dos portugueses. Se a gente conseguir encontrar o caminho para se chegar até o Oriente era onde essas especiarias eram produzidas, nós vamos conseguir comprá-las mais barato e vender também pela Europa de uma forma mais cara, também mais lucrativa. E aí eles fizeram o quê? Eles começaram a se lançar mar adentro para tentar encontrar o caminho das Índias, porque era lá na Índia que era produzida essas especiarias. E aí eles se lançaram. Só que nessa tentativa de chegar
as Índias. Teve uma pessoa, um genovês, um aventureiro genovês que navegava também, só que ele navegava não a mando dos portugueses, e sim controlado pela coroa espanhola. Ele era financiado pelos espanhóis. Ele também procurando chegar às Índias, ele conseguiu chegar na América. Pois é. Ao invés de chegar às Índias, ele chegou na América. E quando ele chegou aqui na América, ele trouxe com ele essas especiarias. Ele trouxe esses novos sabores para o nosso tempero, né? E quando ele chegou aqui, ele também encontrou um povo que tinha sua cultura e que também tinha os seus produtos alimentícios. Por exemplo, a gente aqui, vocês encontrou aí na página 180 ainda, alimentos da América. Quais eram os alimentos que existiam aqui na América? Aqui já existia povos, já existia grandes civilizações, como por exemplo, o livro cita para vocês aí as civilizações dos maias, dos incas, dos astecas. Eles tinham a sua cultura, eles tinham a sua religião, eles eram politeístas, eles possuíam também o seu comércio voltado para a agricultura. E eles fabricavam o quê? Eles produziam, melhor dizendo, o quê? Batata doce, batata inglesa, milho. O milho era um dos principais produtos produzidos aqui na América. Inclusive o milho veio da América e ganhou o mundo todo. Hoje o mundo todo consome o milho, mas ele é um produto originário da América. Tomate, esses alimentos eram alimentos que já existiam aqui em nossa América, certo? Então, os europeus chegaram aqui estimulados por essa sede de expansão territorial, essa sede de expandir também os seus fins lucrativos, de chegar ao Oriente para poder comprar de uma forma mais barata as especiarias. Eles acabaram chegando à América e trouxeram com ele essas especiarias, esses novos alimentos. É por isso que o capítulo aí está falando a viagem dos alimentos, certo? O caminho para as Índias acabou proporcionando aos europeus o caminho da América. Vamos lá. Aí no livro vocês têm a viagem dos portugueses, aqui nesse mapa, como foi que aconteceu. Observem direitinho que eles saíram de Lisboa e aí eles, tentando chegar na Índia, em Calicut, eles, ao invés de chegar lá, eles chegaram na América. Aliás, os portugueses não. O genovês, conhecido como Cristóvão Colombo, certo? Em 1492. Se eu perguntar para vocês, se eu passar um exercício, qual foi a data do descobrimento da América e quem foi que descobriu? Cristóvão Colombo, em 1492, certo? Vamos para a página 182, onde fala os europeus chegaram à América. Quando os europeus chegaram aqui à América, com Cristóvão Colombo, os espanhóis ficaram muito felizes. E eles decidiram fazer o quê? Um acordo, porque assim como os espanhóis estavam nessa aventura mar adentro, procurando novas terras, os portugueses também estavam fazendo isso. E aí eles decidiram fazer um acordo para tentar dividir as novas terras descobertas, no caso da América. Veja só essa divisão. Os espanhóis decidiram fazer um acordo e dividiram o quê? Todas as terras que fossem descobertas na América seriam dos espanhóis. E as terras que ficassem sendo descobertas lá na África, ficariam com Portugal. Portugal não gostou nada disso e contestou esse acordo que a Espanha tinha feito, que levou inclusive o nome de Bula Intercoetera. A bula intercoetera, os portugueses não gostou muito não desse acordo. Espera aí, eles vão ficar com a América toda e a gente vai ficar com algum pedacinho. Se encontrar algum pedacinho da África, a gente fica. Aí a América vai ficar toda para os espanhóis? Não, isso está errado. Eles contestaram. E aí eles fizeram uma nova divisão. Surgiu daí então um novo tratado, conhecido como Tratado de Tordesilhas. Eu vou colocar aqui a foto para vocês, observem que dividiu, que ficou. A parte grande ficou para a Espanha e a parte pequenininha de terras que ainda iriam ser descobertas ficou para Portugal. Lembrem, eles fizeram essa divisão sem ao menos descobrir todas as terras. Eles estavam imaginando
estava dividindo um território que ainda estava a ser descoberto, que ainda estava por ser descoberto. Mas foi assim que aconteceu, certo? Vocês têm aí no final da página 182, onde fala, no final do século XV, quando os europeus chegaram à América, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas já habitavam esse continente. E eles possuíam sua cultura, sua economia, sua política. Apesar da presença comum das formas tribais de organização, em algumas regiões do continente se desenvolveram grandes impérios. É aí onde a gente vai citar aquela parte da América Central, onde se desenvolveram grandes impérios dos maias, dos incas, dos astecas. Observe aqui. Tá vendo esse povo parecendo índio? Eles eram índios, sabe? Mas cada um com a sua cultura. Eram os povos maias, os incas e os astecas que se desenvolveram, fizeram a sua civilização lá na América Central, ou seja, no meio da América, porque em cima é a América do Norte, embaixo é a América do Sul e no meio nós temos a América Central. As grandes civilizações da América se desenvolveram no meio da América, na América Central, ocuparam também um pedacinho do Equador, ocuparam também um pedacinho da América do Norte, mas principalmente na América Central, certo? E foram grandes civilizações que possuíam também a sua cultura, a sua capacidade de se desenvolver e tudo mais. Os portugueses no Brasil. Página 183. Era grande a diversidade de povos indígenas quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e habitavam o território brasileiro no final do século XV. Estima-se que aqui vivia uma população aproximadamente de 1 milhão de pessoas. Vocês já conhecem como foi esse contato, quando os portugueses chegaram aqui, encontraram aquelas pessoas nuas, mas que possuíam a sua cultura, a sua riqueza, a sua diversidade. E aí o primeiro contato foi amistoso, foi um contato de amizade. Eles até começaram a fazer algumas trocas, né? Os índios possuíam algumas coisas aqui em grande número, que para os europeus era uma riqueza muito grande. Pedras de ouro. Pedras de ouro que tinha no solo aqui brasileiro, para os índios não significava nada. Era como se fosse o quê? O cocô dos deuses. Porque existia na terra, eles andavam chutando pedras de ouro. E os europeus ficaram maravilhados. Já os europeus trouxeram o quê? Escovas, garfos, espelhos. Espelho para os índios foi uma maravilha, quando eles se olharam, puderam contemplar sua face, algo que eles só estavam acostumados a contemplar na água. A água refletia a imagem distorcida, e aí quando eles puderam contemplar a imagem no espelho, isso fez com que eles trocassem a matéria que eles tinham aqui com a matéria que eles traziam de lá. Vamos falar da carne. A carne obtida por meio da pesca e da caça de animais, como o macaco, a paca e a capivara, eram comum na alimentação dos povos indígenas. Além de carnes e peixes, coletavam grandes variedades de frutas, raízes e verduras. Ou seja, os povos que habitavam a América, eles eram caçadores, coletores e agricultores, certo? Entre os tupis, já estou aqui embaixo, havia caim, uma bebida fermentada à base de mandioca que era utilizada em rituais das aldeias. Os alimentos eram preparados em vasilhas de barro, fabricado pelas mulheres. A busca do preparo do alimento entre os povos indígenas eram atividades coletivas que envolviam toda a tribo e fortaleciam os laços comunitários. E foi assim, gente, foi assim que a gente fez essa viagem. Eles chegaram aqui, os europeus, trouxeram novos alimentos e à medida que eles trouxeram novidade pra gente, nós também proporcionamos novidade para eles. Eles levaram também a alimentação que já existia aqui na América, levaram para a Europa. E nós fizemos essa troca, não só de produtos, não só de cultura, como também de alimento. Certo? Espero ter ajudado vocês com esse assunto. Na página 184 e 185, vocês têm a atividade do livro. Respondam a essa atividade, mandem para minha fotografia. Lembrando que agora eu quero dar um recado. Gente, toda noite, eu estou percebendo que vocês estão fazendo a atividade, a maioria das pessoas à noite. Eu estou disponível à noite, principalmente à noite, porque é o horário que nós estaremos na escola. Então, eu vou estar postando esses vídeos pelo dia, porque possa ser que tenha um ou outro que prefira fazer à tarde, não sei, né, um momento livre em casa. Mas você que está fazendo à noite, pode ficar à vontade, continue fazendo. E qualquer
dúvida, eu estou aqui para ajudar a esclarecer. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.